lá, vamos dar início então à nossa segunda aula, hoje falando sobre o Império Bizantino. Antes de falarmos dos objetivos, vou fazer um pequeno esclarecimento. O que vem a ser o Império Bizantino? Você se lembra que na aula passada a gente estava começando a pontuar a divisão do Império Romano em duas partes, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, sendo que o Império Romano Ocidental, por questões que a gente ainda vai abordar hoje, estava muito mais fragilizado e acabou sendo dominado pelos povos germânicos. Por que eu estou usando a terminologia Império Bizantino em detrimento da terminologia Império Romano Ocidental? Como eu falei no finalzinho da aula passada, até o século VI, essa terminologia não era muito comum, o Império Bizantino não aparecia. Inclusive, ela foi realmente mais explicitada pela historiografia a partir do século VIII, do século IX. Mas de onde que surgiu esse nome Bizâncio? Tá? A região que hoje, né, compreende a capital, né, do antigo Império Bizantino, do Império Romano Oriental, hoje em dia fica na região da Turquia, hoje em dia é a cidade de Istambul. Então, Istambul, originalmente, era uma colônia chamada Bizâncio, que tinha sido fundada por comerciantes gregos, meados do século VI a.C., naquela região, né, perto do Mar Negro, e essa colônia acabou, enfim, ganhando vida própria. Era uma colônia grega que ganhou vida própria, que depois foi dominada pelos macedônios, aquela história toda que já falamos, e posteriormente pelos romanos e por aí vai. No século IV depois de Cristo, essa cidade chamada Bizâncio, ela muda de nome, ela se torna Constantinopla, tá? Em homenagem ao imperador Constantino. E esse nome vai ser, enfim, vai perdurar basicamente até o século XV. E aí, depois, com a dominação dos turcos, vira Istambul. Mas por que a gente fica então com esse termo Império Bizantino? Quando a cultura grega passa a ser muito mais significativa, muito mais importante, digamos assim, naquela região, muitos indivíduos passam a resgatar esse antigo nome, né, da capital. E aí o nome Bizâncio, o nome bizantino, acaba ficando muito mais disseminado, muito comum, né, em detrimento até do próprio nome Constantinopla. Então, por isso que eu coloquei como título Império Bizantino, mas sempre vocês tenham como referência que a gente vai falar da parte do Império Romano, né, que não sucumbiu às invasões dos povos germânicos, tá? Bom, então vamos lá falar sobre os objetivos da nossa aula. Quais seriam os objetivos prioritários dessa aula? Analisar as razões que permitiram a manutenção do lado oriental do Império Romano. Nós pontuamos na outra aula, né? Por que o Império Romano Ocidental ele acaba caindo, digamos assim, ele acaba sendo tão frágil em detrimento do lado oriental, um permanece até o século XV, o outro sucumbe no século V. Nós vamos pontuar um pouquinho dessas razões, né, desses motivos. Nós até já citamos, a questão da largura da fronteira do lado ocidental. Depois a gente vai esmiuçar um pouco mais isso. Segundo objetivo, identificar os principais elementos constituintes do Império Bizantino. Ou seja, como é que vai se organizar esse lado oriental, né, do antigo Império Romano. Compreender as especificidades da política do Império Bizantino. Nessa aula a gente vai tangenciar esse tema. Na próxima aula nós vamos aprofundar, que nós vamos trabalhar melhor um conceito chamado cesaropapismo, tá? Só para vocês já começarem a se familiarizar com o termo. E, por fim, destacar a percepção que os bizantinos tinham de ser os continuadores do Império Romano. Para ficar bem claro, essa aula ela vai ser até o século VI. O que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que a aula de hoje a gente vai começar a falar do Império Bizantino, né, do Império Romano Oriental, ou seja, nós vamos nos prender ao final do século IV, século V, século VI. Por que final do século IV? Aquilo que nós falamos na aula passada, que eu vou retomar. O Império se divide em duas porções. Século V, quando acontecem, né, aquelas grandes levas, aquelas hordas, né, dos germânicos nas fronteiras do Império Romano Ocidental e que de alguma forma não chegam, não atingem a fronteira oriental. E o século VI, que é exatamente a constituição da primeira dinastia, né, do lado oriental. Vamos dizer assim, não propriamente a primeira dinastia, mas a primeira sucessão, vamos dizer assim, mais regular, né, de imperadores do lado oriental. Então, na verdade, são 2 séculos e meio que a gente vai abordar. E, como eu pontei nos objetivos,
a gente vai entender um pouquinho de como esse império vai se organizar, de como ele vai ser um espelho do que era o Império Romano Ocidental, mas como ele vai começar também a ganhar vida própria. Ganhar vida própria em que sentido? Algumas peculiaridades já vão começar a aparecer, algumas características muito particulares, né, já vão começar a aparecer. Então aí a gente vai começar a caminhar exatamente para quê? Para chegar a um ponto em que esse império, esse lado oriental, ele é mais Império Bizantino do que Império Romano Ocidental, Império Oriental. Embora eles se reconheçam como sucessores do legado romano. Isso a gente vai ver ainda na outra aula com um governante chamado Justiniano. Ele vai tentar, inclusive, retomar áreas do antigo Império Ocidental, ele vai tentar, vamos dizer assim, reconstituir criar a nova Roma, né? Reconstituir a Roma, mas, enfim, não vai ser totalmente bem sucedido, né? Nós vamos ver na próxima aula, ele vai conseguir ampliar, mas essas conquistas são muito efêmeras, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então vamos voltar lá àquele ponto, né, final da nossa aula, onde nós falamos que o Império Romano se subdividiu em duas partes. Uma parte, que nós já falamos, o Teodósio, ele tinha 2 filhos, eram meninos, o Honório e o Arcádio, e aí o Honório vai ficar com a parte ocidental do Império. Quem vai governar, na verdade, é um tutor, né, digamos assim, vamos usar um termo modernoso, um tutor, que é o Estilicão, que era o homem que realmente acabava governando, e o lado oriental, que ficou com o segundo filho do Teodósio, o Arcádio, quem vai governar de fato é o Rufino. Por que eu estou dando ênfase a esses nomes? Né? Todos os professores de vocês provavelmente devem, né, destacar a questão de que datas são meros marcos, tudo isso é verdade. Por que eu estou destacando também esses nomes? Né? Nomes são importantes, mas de alguma forma também podem parecer uma cultura enciclopédica. Mas no caso específico desses indivíduos, eles vão de alguma forma marcar bastante a história desse lado oriental. Por quê? O Estilicão, que era o tutor, né, do jovem filho do Teodósio, ele era bastante belicoso. O que eu estou querendo dizer com essa terminologia? Durante muito tempo, ele esteve preocupado em lutar com a porção oriental, né, embora isso soe estranho, ele esteve durante muito tempo muito mais preocupado em tentar reunificar o Império Romano e acabou deixando, vamos dizer assim, passar batido as ameaças que realmente existiam, né? Em contrapartida, o Rufino, ele não tinha pretensões expansionistas para o lado ocidental, né? Ele governava, ele tentava estruturar aquela região, enquanto que o Estilicão não. Ele queria, sim, recuperar o lado oriental, até porque o lado oriental, em termos econômicos, ele era muito mais bem sucedido, digamos assim, do que o lado ocidental. Deixa eu esclarecer bastante essa linha de raciocínio. As principais províncias romanas, as províncias que mais davam lucro para os romanos, elas estavam situadas exatamente nessa porção oriental. Então, o fato de ter havido essa divisão, de alguma forma, também fragiliza economicamente a porção ocidental. Então, o Estilicão vislumbrava, né, a possibilidade de retomar essas áreas, reunificar um império e, consequentemente, ter mais recursos, né, para administrar, né, todo o império. Tá? Então, ele vai realmente se voltar para seus co-irmãos, digamos assim. Só que nessa situação, ele acaba se esquecendo aquilo que nós mencionamos na aula passada. As fronteiras do lado ocidental, elas eram muito mais vastas. E elas estavam povoadas por povos, por povos que, enfim, acabam sendo impelidos a transpor os limites romanos. E o Estilicão realmente negligenciou essas ameaças. Inclusive um outro personagem que, de novo, eu vou citar, mas sem nenhuma preocupação em guardar todos esses nomes, essas coisas acabam sendo armazenadas naturalmente na nossa memória, um grande chefe bárbaro, desculpa, um grande chefe germânico, o Alarico, ele vai promover um grande ataque a Roma justamente por causa dessa negligência, né, experimentada pelo Estilicão. Mas enfim, tá? O que vai acontecer então? Aqui eu coloquei um mapa para vocês mostrando alguns dos povos que vão confluir para as fronteiras do chamado Império Romano Ocidental, tá? Só para vocês visualizarem bem, né, vocês percebem que aqui é aquela grande fronteira que eu falei para vocês que o lado ocidental tinha que defender.
Então, vem povos que habitam essa região e eles penetram em todas as áreas do Império, né? Em contrapartida, o lado oriental, ele fica bastante preservado. Por quê? Ele só tem uma área, digamos assim, de fragilidade, que é a área que hoje seria um pedaço dos Balcãs, e as demais áreas são relativamente preservadas até pela questão da geografia. E aí vocês veem elencados aqui aqueles povos que eu citei na aula passada, né, os ostrogodos, vândalos, os hunos, né, todos eles com indicações de para onde eles vão se estabelecer. Vocês vão ver em Idade Média Ocidental, desculpa, com o professor Rodrigo, que cada um desses povos, posteriormente ao século V, vão se fixar e vão estruturar os chamados reinos germânicos, né? Então você vai ter o reino franco, o reino vândalo, a maior parte deles bastante efêmero, mas não importa. A questão é, cada um deles ocupando uma área do antigo Império Romano Ocidental, representa a fragilidade do Império e, sobretudo, né, o esfacelamento daquela área ocidental, tá? Bom, então continuando nessa linha de raciocínio. Por que o lado ocidental ele vai sucumbir em detrimento do lado oriental, tá? Aliás, antes disso, antes da gente trabalhar a questão de por que um sucumbe em detrimento do outro, vamos trabalhar uma lógica inversa. Por que o lado oriental não socorre o lado ocidental? Primeira coisa que pode vir à cabeça de vocês, e é natural, é uma coisa que eu mesmo falei hoje, né? Se você tem, no caso, logo após a divisão do Império, um tutor, que é o Estilicão, tentando atacar o lado oriental, naturalmente essas porções já vão começar a se estranhar, digamos assim, né? Essas porções de mundo já vão começar a ver o outro como o outro, não mais como um seu igual. Então, a atitude do Estilicão, de alguma forma, já conduz a um certo afastamento entre o lado ocidental e o lado oriental. Mas eu não posso dizer que o lado oriental não socorre o lado ocidental simplesmente por antipatia. Tem fatores muito mais significativos por trás disso. Mas um elemento certamente eles começam a se afastar culturalmente, né? Eles começam a não se identificar tanto. Eles começam a ter, vamos dizer assim, questões não resolvidas mesmo por conta de atitudes controversas dos seus líderes, né, dos seus comandantes. Mas, enfim, um outro fator que vai contribuir para que o Oriente não assuma nenhuma atitude de defesa em relação ao lado ocidental é a questão dos gastos, né? Por quê? Se eles despendessem recursos para combater os inimigos do Império Romano Ocidental, fatalmente esses recursos poderiam vir a faltar em situações em que eles mesmos precisassem de recursos para se manter. Por que eu estou falando isso? Um outro raciocínio que nós já desenvolvemos nessa aula é o seguinte: aquela porção do Império era a porção mais rica. Ou seja, é óbvio que ali eles conseguiam extrair muito mais produtos agrícolas, né? Fazia parte da porção oriental, por exemplo, o Egito, que era considerado o celeiro de Roma. Você tem ali também uma área de comércio muito intensa, né? Se a gente visualizar o mapa, pensar no mapa, a região da Turquia hoje, né? Ela tem o Mar Negro, ela consegue confluir, né, pelo próprio Mediterrâneo, né, atingindo outras regiões. Você tem um caminho também, né, se você pegar a questão mais para o Oriente, você tem rios que conduziam, né, a áreas como a Índia. Então, enfim, você tem uma diversidade comercial que aquela área acaba concentrando. Ou seja, se você tem uma agricultura que te torna autossuficiente, se você tem um comércio que é bastante dinâmico, obviamente que a sua economia é muito mais estável. Então, o que acontece? Na concepção dos governantes da região oriental, desviar recursos, né, dessa economia que de alguma forma estava funcional, significaria fragilizar aquela própria área. Como já não havia identidade, né, o lado oriental já não tinha mais tanta identidade com o lado ocidental. E ainda, pensar na possibilidade de desviar recursos que mais tarde poderiam faltar, não parecia uma coisa muito óbvia. Então, é fato, todos os governantes, isso é dito por vários historiadores, um deles é o Michael Graham, que a maior parte dos governantes concebeu da seguinte maneira:
esses recursos para uma possível luta, né, por um possível belicismo, poderia vir a faltar para estruturar a economia local. Então, eles preferiram não se meter nessa questão. E até porque, apesar da fronteira ser menor, a área de ameaça ser menor, eles também poderiam vir a ser atacados, como até foram, né, no século IV, até antes mesmo desse ápice das invasões germânicas ao lado ocidental. Então, enfim, eles também não estavam totalmente incólumes a qualquer invasão, eles não estavam totalmente resguardados. Despender recursos com aquele com o qual você não se identifica não parecia uma ideia muito óbvia, muito lógica, tá? Bom, outro motivo também, né, aliás, desculpa, em relação às razões por que essa área se preserva, né, a gente já elencou a questão das fronteiras menos vulneráveis, mas uma questão que eu julgo particularmente bastante importante é a questão da própria política interna. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu já falei da economia. A economia da área oriental é muito mais sólida. E a política? Também. Enquanto que no lado ocidental você vê, depois da morte do Honório, depois da morte do seu tutor, uma série de indivíduos tentando orquestrar golpes, sedições, né, generais querendo almejando o poder, querendo alçar o poder, você não vê isso tanto no lado oriental. Não quer dizer que não tenha havido golpe, não tenha havido qualquer tipo de conspiração, claro que aconteceu. Mas se a gente pensar proporcionalmente, o lado oriental, após essa separação, ele foi sempre muito mais estável. E essa estabilidade política se refletia na questão da própria defesa. Né? De novo, vamos acompanhar uma linha de raciocínio. Se você tem um governante que realmente coordene, que realmente comande, que realmente organize, é muito mais fácil você conseguir conceber a defesa daquela própria região. Então é uma coisa bastante, é um raciocínio axiomático, né? Você soma 2 e 2. Você tem recursos e você tem liderança. Então aquela área acabou sendo bastante facilitada, quer dizer, beneficiada por essas duas, né, por esses dois elementos, tá? Um terceiro elemento também, que a gente já mencionou, mas não custa mencionar, é a questão do equilíbrio econômico, não só pela questão das receitas, né, pela questão da maneira como a estrutura administrativa foi organizada, tá? Agora eu já estou começando a falar um pouquinho do que essa estrutura organizacional, né, vai ser, de como essa estrutura organizacional vai ser concebida. Né? Quando há a divisão do Império, eles começam a assumir alguns elementos, né, da cultura local. O que eu estou querendo dizer? Aqueles resquícios da cultura grega, que ali eram muito mais permanentes, muito mais, digamos assim, mais puros, né, sem tanta mistura, eles começam a absorver. Então, em termos de organização, eles continuam tendo um imperador, como tem um lado ocidental, mas eles começam a... Tem um senado, como tem um lado ocidental também, mas eles começam a ter magistraturas muito parecidas com as magistraturas das polis gregas. Isso, de alguma forma, dá uma certa estabilidade, né, porque você tem lideranças locais, mas ao mesmo tempo ligadas ao poder central, né, respondendo diretamente ao poder central. Então, de novo, né, confluindo esses elementos todos, uma fronteira menos frágil, recursos mais ou menos equilibrados, né, uma economia funcional, uma política estável, obviamente que isso vai acabar suscitando um certo equilíbrio, digamos assim, daquela região em comparação ao lado ocidental. Então, o lado ocidental acaba perecendo, né, como eu falei para vocês têm a estruturação de vários reinos ali, reinos germânicos, que não vão ter muita duração, que vão ser bastante efêmeros. O que a gente tem de maior duração é o reino franco, que vocês vão estudar em medievo ocidental, que dura até aproximadamente o século VIII, né, século IX, e do lado oriental você tem aquela estrutura, né, que foi concebida por ocasião da decisão do Teodósio. Enfim, quem vai ser a primeira dinastia, qual vai ser a primeira dinastia que vai governar aquela região após esse processo de desagregação do lado ocidental? Né? Você tem o primeiro governante, que é um homem chamado Zenão. Esse indivíduo, ele vai começar a dar a cara, digamos assim, do Império Bizantino, né, do Império Romano Oriental.
E a primeira atitude dele é exatamente fortalecer a região da capital. Né? Aquela história que eu falei para vocês, Bizâncio, que posteriormente chama-se Constantinopla, que hoje em dia é Istambul. A primeira atitude dele, por ser uma região, por ser uma capital próxima ao litoral, o que representa uma vantagem, né, em termos de confluência de recursos, o que representa uma vantagem em termos de acessibilidade, por outro lado também demonstra uma certa fragilidade em termos de possíveis incursões. Então o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer, né, muralhas na região do que hoje é a capital da Turquia, do que é Istambul, para, enfim, dar uma certa proteção àquela área. Tá? Então, uma das primeiras atitudes dele, e os seus sucessores vão adotar medidas parecidas. Uma outra atitude dele, que aí se difere um pouco do lado ocidental, né? Aquilo que falamos. Eles começam a criar uma personalidade para aquele Império Romano Oriental. Em termos de economia, já falamos, o comércio era muito ativo, a agricultura era muito ativa e também o artesanato. E aí o Zenão e seus sucessores vão começar a tentar ter uma ingerência maior sobre a economia. O que isso significa? O Estado, entendam aí, né, personificado na figura do imperador, vai ter uma influência muito significativa nos negócios. Né? As terras, elas não eram terras que poderiam de acesso fácil à população. Né? A gente tem uma estrutura social desse lado bastante, digamos assim, hierarquizada e também uma estrutura bastante estática. O que a gente vai perceber? Você tem a maior parte das terras sob domínio do próprio imperador, da figura do imperador, uma outra parte significante das terras nas mãos da igreja, né? No caso aí, a igreja católica, porque vocês viram no semestre passado, a igreja católica ela passa a ser a igreja oficial do Império Romano, com a divisão, ainda assim, ela vai ser a igreja oficial do lado oriental também, isso só vai mudar séculos depois, né? A gente vai estudar ainda no nosso semestre a questão do cisma da igreja, quando surge a igreja católica ortodoxa, separada da igreja católica apostólica romana, mas nesse contexto, né, a igreja católica está se firmando, e também naquela região, então você tem muitas terras sob o domínio dos membros da igreja, você tem uma elite, uma nobreza, né, que também vai ter um quantitativo significativo de terras, né, e vai ser detentora, né, de toda a produção que ali foi executada. Então, o que você percebe? Um imperador, um Estado, digamos assim, que vai manter, né, a estrutura econômica sob rédeas curtas. Né? Hoje em dia, se a gente pensar em termos modernos, isso é tudo que a economia não preconiza. A gente vive num mundo que fala muito do liberalismo, né, do neoliberalismo, que é exatamente o quê? Quanto menos o Estado, né, o governante, o governo se meter na economia, mais produtivo é. Só que a gente está vendo num período bastante recuado da história, e se vocês mais à frente se lembrarem dessa aula, vão ver que essa política intervencionista dura séculos e séculos e séculos depois do que eu estou falando. Né? Você tem a lógica, né, a concepção de que quanto mais o Estado tivesse cerceando ou dinamizando ou atuando sobre a economia, mais funcional ela seria. Então o Estado vai começar a financiar, digamos assim, a criação das chamadas corporações de ofício. O que é corporação de ofício? É um termo que vocês vão ver muito em medievo ocidental, lá na frente, já na chamada Baixa Idade Média. Mas o que é nesse contexto? Vamos dizer assim, grupos de indivíduos que se unem a partir de determinada profissão. Então você tem uma corporação de tecelões, você tem uma corporação de sapateiros, enfim. Então o Estado, vamos dizer assim, organizando essas corporações, tendo um controle bastante incisivo sobre elas e, claro, né, a forma mais eficaz de controle que o Estado pode ter sobre a economia, até hoje, né, todos nós somos vítimas, digamos, disso, é a questão da cobrança dos impostos. Então eles vão ter um sistema de cobrança fiscal bastante organizado, bastante significativo e que vai representar, obviamente, que sempre recursos entrantes, né, nas receitas do Estado. Então, enfim, em termos de economia, o Estado era bastante atuante. Em termos de política, como é que esses imperadores vão começar a se enxergar? Eu mencionei no comecinho da aula uma terminologia
que é o chamado cesaropapismo. Quem vai sacramentar isso vai ser um governante chamado Justiniano, que vai ser objeto de estudo da próxima aula. Mas os primeiros governantes, os primeiros imperadores, até o século VI, quando ele ascende, também já começam a delinear o que vai ser esse cesaropapismo. Se vocês pensarem na palavra, na verdade, cesaropapismo é a mistura de dois termos, do César, né, que é aquele título que a gente viu desde a Antiga Ocidental, que vai designar exatamente a figura do governante central, né, do imperador, né, o imperador romano, ele tinha vários títulos, César, príncipes, né, pontífices. Então, o que é o César? É o indivíduo que tem o poder temporal, né, o poder sobre as coisas do mundo, as coisas mundanas. E papismo, né, todo mundo que conhece um pouco da hierarquia da Igreja Católica sabe que a autoridade máxima da Igreja Católica é o Papa. Então, é um indivíduo que vai, de alguma forma, reunir o poder temporal, ou seja, o poder sobre as coisas do mundo, as coisas mundanas, e o poder religioso. Aí vocês vão falar, isso é estranho, né? Se a gente pensar no mundo moderno, o Papa ele é um chefe de Estado como outro qualquer. Né? O Vaticano é um país, o Vaticano tem a sua própria moeda, mas nesse contexto, entendam, a gente está falando do nascimento da Igreja Católica, dos primórdios da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica é oficializada no século IV, no século VI, no século V, né? Tanto na porção ocidental como na porção oriental, a Igreja Católica ainda tinha uma série de questões a serem resolvidas, questões inclusive dogmáticas, que a gente vai falar na próxima aula. O que são questões dogmáticas? Que hoje quem pertence, quem segue a Igreja Católica, ouve aquilo e, enfim, é passado para nós como uma verdade absoluta. Um exemplo, a Santíssima Trindade é um dogma da Igreja Católica, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todo mundo que segue a Igreja Católica tem que acreditar nesses três personagens. Naquele contexto, a Igreja Católica estava começando a definir os seus dogmas. Então, pensemos em termos políticos. Se ela ainda estava se organizando em termos de como definir a sua fé, como encaminhar a sua fé, como criar a sua ritualística, imagine em termos políticos. Ela não era aquele potentado, ela não era aquela senhora detentora de terras, ela não era, né, aquela instituição sólida. Ela acabava ficando subordinada, subjugada pela figura do imperador. Então não é estranho a gente pensar, né, quando fala do cesaropapismo, pensar que o imperador ele tinha tanta influência também sobre a Igreja Católica. Né? Até, se a gente pensar nesse contexto, é bastante natural. Né? A Igreja Católica foi oficializada por um imperador, a gente entende que nesse contexto ela estava subordinada à figura do imperador. Então, de novo, economicamente, um Estado com bastante ingerência. Politicamente, um Estado que dominava, né? Um Estado personificado na figura do imperador, que tinha tanto poder sobre as coisas mundanas quanto sobre as questões religiosas. Né? E você tem um território que vai ser preservado dessas possíveis, né, hordas germânicas durante bastante tempo. É mais ou menos dessa maneira que o Império Bizantino vai se delinear nos séculos V e no século VI. Né? O que vai começar a mudar no Império Bizantino? É exatamente quando a gente institui, né, quando é instituída, melhor dizendo, uma nova dinastia. E aí essa nova dinastia, que é a dinastia que vai ser instituída pelo Justiniano, que vai começar, enfim, a não só dar personalidade, né, como também tentar resgatar, que foi o último objetivo que eu assinalei ali para vocês, tentar resgatar Roma. Né? Podemos dizer que o Justiniano é o último suspiro, né, da influência romana, ocidental, latina sobre o lado oriental. Por que eu estou dizendo isso? Ele vai se espelhar realmente no que tinha sido o Império Romano Ocidental. Ele vai se espelhar nos elementos culturais do que tinha sido do lado ocidental. Ele vai tentar retomar essas áreas do lado ocidental. Ele vai entrar em conflito, em confronto com os germânicos que estabeleceram aqueles reinos que eu falei para vocês que são efêmeros no lado ocidental. Então, a partir dele, a gente tem exatamente os descaminhos, digamos assim, do chamado Império Bizantino. Por quê? Porque a partir dele, o Império Bizantino, ele não mais ameaça, ele não tem mais poder de fogo para tentar reaver essa porção ocidental.
Mas nesse primeiro momento, né, esses governantes dessa primeira dinastia não vão tentar absolutamente nada, como eu falei, o Justiniano que vai tentar, porque eles estão tão preocupados em organizar-se internamente que eles não ousam desviar recursos para o lado ocidental. Então, é como se eles estivessem arrumando a casa, e aí o Justiniano, depois da casa, vamos dizer assim, arrumada, aí ele tenta construir mais cômodos, expandir. A gente pode usar essa metáfora para entender exatamente o que vai proceder-se no Império Bizantino a partir dele. Em termos de fronteiras orientais, porque até então eu estou falando dos germânicos, né? Mas se a gente pensar no Império Bizantino, eles também têm limites orientais e limites poderosos, inclusive, né? Uma das grandes ameaças do Império Bizantino vão ser os persas, né? Vocês também devem se recordar que nós falamos dos persas quando falamos da Guerra do Peloponeso, porque antes da Guerra do Peloponeso, os gregos enfrentaram os persas, né, as guerras médicas. Claro, após a derrota, eles recuaram, né, o reino persa já não era aquele potentado de outrora, mas ainda era uma porção significativa, e ele estava nas barbas, né, do Império Bizantino. Então, os primeiros governantes do Império Bizantino, até para evitar confronto, até para evitar atitudes belicistas, muitos deles, inclusive o Justiniano, que eu estou citando para vocês, vão fazer uma série de acordos com o reino persa. Era uma solução mais sábia, digamos assim, do que o confronto direto. Então, esse tipo de acordo vai perpassar, inclusive, pelo pagamento de tributos, pela concessão de várias, de até áreas de domínio também. E estou citando o Império Persa, de novo, porque o Império Persa vai influenciar de alguma maneira nas questões religiosas que vão eclodir dentro do Império Bizantino, do lado oriental do mundo romano. Por quê? Uma das grandes questões, digamos assim, que vão estourar na época do Justiniano, mas que começaram ainda no século V, é uma questão acerca da estrutura da figura de Jesus Cristo. Vamos esclarecer bem o ponto, né? A Igreja Católica, ela define que Jesus Cristo, ele é duo. Duo em que sentido? Ele se fez homem para conviver, né, com a humanidade, mas ele é o Filho de Deus, ou seja, ele tem o seu lado divino. Durante muito tempo, o grande embate da Igreja Católica, em termos de dogmática, era exatamente isso. Jesus Cristo o homem era divino, ou só era divino, ou só era humano. O que prevalecia? Isso vai gerar o que a gente chama das primeiras heresias dentro da Igreja Católica. O que é heresia? Né? A Igreja Católica, ela define basicamente dois tipos de adversários. Esses adversários mais à frente vão gerar uma série de questões dentro da Igreja. Quais são os adversários da Igreja Católica? Os hereges e os infiéis. Quem são os infiéis? Nesse contexto que a gente está falando, século VI, século V, século IV, só existiam os judeus, que era uma religião monoteísta, como a Igreja Católica também era, mas que tinha uma divergência acerca da questão de Jesus Cristo, né? Os judeus esperam até hoje a vinda do Messias. E na lógica da Igreja Católica, o Messias já tinha, né, sido concebido, já tinha nascido entre nós. Então, a Igreja Católica aguarda a volta do Messias. Bom, então, como os judeus concebiam diferente, para eles eram infiéis, ou seja, eles tinham uma ortodoxia diferente, né? Eles pensavam diferente. Só que a gente já discutiu essas questões, né? Pensar diferente nessa época não é algo muito aceitável. Pensar diferente é você inferiorizar. Então, os judeus, eles durante séculos, eles vão estudar, sobretudo em medievo ocidental, eles vão ser extremamente perseguidos por conta disso. Outros infiéis são os muçulmanos, mas eles ainda não aparecem no nosso contexto. Tá? E tem os outros inimigos da fé católica, que são os hereges. O que é herege para a Igreja Católica? É aquele indivíduo que era da Igreja Católica e em determinado momento desviou-se da Igreja Católica. Ele questionou a ortodoxia católica, ele questionou os dogmas católicos. Então, o infiel é aquele que nunca pensou como a Igreja Católica defende. E o herege é aquele que algum dia pensou e em um certo momento se desviou.
como existiam essas chamadas questões cristológicas, ou seja, sobre a natureza divina ou não de Jesus Cristo, a gente tem, por exemplo, o nascimento de uma heresia, né, de um pensamento diferente, que é o chamado monofisismo. Quem defendia o monofisismo acreditava na natureza apenas divina de Jesus, né, mono, né, ou seja, a natureza divina que deveria ser enfatizada, destacada. O que tem a ver isso com a Pérsia? Muitos monofisistas viviam nas proximidades do Império Persa. Resgatando uma matéria que vocês devem ter estudado em Antiguidade Oriental, a região da Pérsia, durante muito tempo, a religião predominante era o chamado zoroastrismo, né, do profeta Zaratustra, o Zoroastro, enfim. E se a gente analisar um pouquinho, tem alguns elementos da cristandade, né? Você tem o dualismo, né? A crença no Deus do bem, no Deus do mal, né? Ou seja, o mundo cristão tem esse dualismo, né? Deus e o diabo. Então, enfim, esse monofisismo ele vai crescer justamente nessa fronteira do Império Bizantino, justamente nessa fronteira junto com a Pérsia. Então, as relações ali naquela região, né? Pelo menos nesses primeiros momentos, a ideia dos governantes era evitar o confronto. Então, por isso que eles fizeram várias concessões, né, como eu falei, até o próprio Justiniano, que a gente vai estudar em outra aula, ele se propôs a pagar impostos para os persas, até para evitar confrontos. E essa questão, né, da natureza divina ou não de Jesus Cristo, é uma questão que vai pipocar dentro do próprio império, não vai ficar restrita às fronteiras. Por que ela vai pipocar dentro do império? Porque em determinado momento, o Papa, né, da Igreja Católica, sediado em Roma, começa a questionar, esses indivíduos têm que ser perseguidos, né? E o patriarca local, né, nesse contexto a Igreja Católica era dividida em 4 patriarcados, né, sendo que a sede ainda era Roma, e havia um patriarcado ali na região, né, do Império Bizantino. O patriarca local não vai perseguir. O que o patriarca de Roma faz? Excomunga. Né? Para quem não é familiarizado com a terminologia, esses termos católicos, excomunhão é expulsão definitiva e condenação ao inferno, que nesse contexto deveria ser algo com poder de um peso psicológico muito significativo. E o governante bizantino, né, o imperador bizantino, absolutamente, ele apoia o seu patriarca. Então, a gente começa a ver, de novo, aquela questão da não identidade, né, da não percepção do outro. Você já começa a ver um afastamento, inclusive da própria igreja. Né? A igreja que estava nascendo naquele momento, que ainda não tinha os seus dogmas muito bem definidos, ela começa a se apartar do lado ocidental e do lado oriental. Por isso que mais à frente a gente vai ver o cisma, né? O surgimento, na verdade, de 2 igrejas católicas, a apostólica romana e a ortodoxa. Mas o que eu estou querendo dizer com esse imbróglio todo? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é aquilo que eu falei no início da aula. Né? Você tem, num primeiro momento, uma ideia de continuidade. Justiniano, que a gente vai ver na próxima aula, tenta continuar com essa ideia, né? Permanecer com essa ideia de Império Romano. Mas, na verdade, o que a gente está começando a perceber é que, a partir do momento que houve esse fracionamento geográfico, naturalmente, né, as adversidades que cada um dos lados enfrenta, vai acabar também culminando num afastamento em termos de características internas. A economia já é um pouco diferenciada, né, enquanto o lado ocidental ainda insistia na questão do escravo, só depois começou a introduzir o colonato, porque não tinha mais escravo mesmo, ou eles estavam em muita escassez. O lado oriental já opta por uma dinâmica diferenciada. Então, a gente vê cada vez mais, né, melhor dizendo, né, já nos primórdios, uma estrutura diferenciada em relação ao lado ocidental, embora eles insistissem em se chamar de romanos. Tá? Só para concluir essa linha de raciocínio, acho que eu já usei até essa metáfora em alguma aula, mas que é bastante fácil de você compreender, de internalizar o que eu estou querendo dizer a partir dela. Mudar uma estrutura política é razoavelmente fácil, razoavelmente rápido. Né? Golpes de Estado acontecem e você substitui governantes muito rapidamente. Mudanças econômicas também podem acontecer com uma certa rapidez. Né? Vocês sabem que história, 10, 20 anos,
não é absolutamente nada. Vamos pegar um exemplo moderno. Os Estados Unidos, até então, até bem pouco tempo, era uma referência mundial de economia estável. Agora a gente vê que não estão mais nessa situação tão favorável. Então, foi uma mudança relativamente rápida. Agora, mudar mentalidade já é um processo bastante lento, né? É só a gente pensar que hoje em dia ainda existem pessoas, né, que retroalimentam a lógica do machismo, né, do patriarcalismo. O homem como soberano, existem homens que ainda se acham no direito de bater nas mulheres porque eles são os senhores, enfim. Voltando para o Império Bizantino. Mudar a economia, eles criaram nossa feição particular de articular a economia, um controle maior. Mudar a característica política, sim, né? O imperador detém o poder religioso, detém o poder político, bom, isso já existia um pouco no Império Romano. Agora, mudar a mentalidade já foi mais lento. Esses indivíduos demoraram a se perceber como distanciados do Império Romano. Por isso que essa substituição, né, do latim pelo grego ainda demora um pouquinho, né, mais ou menos uns 2 ou 3 séculos posterior, porque eles ainda se enxergam como, né, representantes do antigo Império Romano. Embora já tivessem até sofrido retaliações, a gente falou na aula do Estilicão, que tentou invadir a porção oriental, mas não importa, eles ainda se enxergam como romanos. Então, quer dizer, a mentalidade ela é muito vagarosa, ela muda muito lentamente. E aí a gente só tem realmente o Império Bizantino constituído como totalmente autônomo, acho que a gente pode chutar lá para o século VII, século VIII, antes disso não, tá? Então, resumindo a ópera, né? O que vai acontecer, né, pós desagregação do Império Romano? Vai acontecer a criação de novo, usando aquela palavra, de um hibridismo, que é o Império Bizantino, e ele vai perdurar até o século XV, quando, de novo, não vai ser eliminado porque os turcos invadiram. Ele vai ter um processo de desgaste natural que vai acontecer por séculos. E o ápice desse processo de desgaste é o tal do século XV. Tá? O último assunto que a gente vai estudar nesse curso de Medievo Oriental. Então, terminamos por aqui a aula 2 e na próxima aula nós vamos falar sobre o Império Bizantino ainda, mas falando sobre o século VI, século VII e nos detendo sobretudo num governante chamado Justiniano, que eu já citei várias vezes hoje. E por que nos detemos a esse indivíduo? Vocês vão perceber que o governo dele é um marco para o Império Bizantino, porque ele vai fazer uma grande revolução em termos geográficos, ele vai fazer uma grande revolução em termos culturais, ele vai fazer uma grande revolução em termos de direito e ele vai, enfim, ter uma esposa bastante interessante também, o que acaba sendo curioso nesse contexto de antiguidade e de medievo, onde as mulheres eram negligenciadas a papéis secundários. A esposa dele é uma mulher assim bastante citada, uma mulher bastante interessante, porque inclusive atribui-se a ela, vamos dizer assim, o gás para ele impelir uma determinada revolta interna. Mas isso tudo é assunto para a nossa próxima aula e aí nós veremos isso com mais detalhes. Até a próxima.